E aí pessoal, vocês estão bem? Hoje vou fazer mais um testezinho no Acer Nitro com RTX 3050, mas dessa vez vai ser somente em emuladores, e inclusive um deles é o Shed PS4, um emulador de PlayStation 4 que começou a ficar mais popular recentemente. Então é uma boa oportunidade para ver o progresso do Bloodborne rodando no PC, um jogo tão aguardado por muita gente. Agora bora lá conferir o desempenho desse notebook nos emuladores. Vou começar pelo emulador Cemu, rodando o jogo Xenoblade Chronicles X. Está configurado para rodar em Full HD com os gráficos no alto. Jogando com essas configurações, o Acer Nitro faz cerca de 70 FPS na média. Vejam que a 3050 sobra bastante nesse emulador, ou seja, basicamente a gente só não consegue ainda mais FPS por limitação do próprio i5 13420H. Então, uma alternativa aqui é aumentar a resolução interna para 1440p. O jogo vai ficar mais bonito e provavelmente ainda acima dos 60 FPS. Ainda no Cemu, testei o Zelda Breath of the Wild, rodando em resolução Full HD com os gráficos entre o Alto e o Ultra. Aqui no Zelda, temos um título rodando semelhante ao anterior, com uma média de 66 FPS e uma excelente estabilidade. Pode até acontecer de cair para 55, 56 durante algumas batalhas, mas é algo que sem a gente estar monitorando o FPS, dificilmente vai dar para notar na prática. Enfim, o jogo ficou extremamente bonito e muito fluido com esse pacote gráfico no alto. Indo agora para um emulador mais leve, o PCS-X2, testei o Silent Hill 3 com um pad de 60 FPS rodando em resolução 4K. Como eu já disse anteriormente em um outro vídeo, esse é um emulador que hoje em dia não apresenta nenhum desafio para computadores recentes, e mesmo rodando com a resolução interna de 4K, que é uma resolução alta, a RTX 3050 fica praticamente ociosa o tempo todo. Ainda no PCS X2 eu testei o jogo Black, também com um patch de 60 FPS e resolução interna de 4K. E semelhante ao jogo anterior, temos uma gameplay totalmente lisa, sem problemas com stuttering ou bugs gráficos. Acredito que até daria para forçar ainda mais a resolução, mas acho difícil enxergar a diferença a partir dos 4K na tela do notebook. A imagem já está muito nítida mesmo. Indo agora para um emulador mais pesado, testei o God of War 3 no RPCS3, rodando com alguns patches de desempenho ativados e resolução 1440p. O RPCS3 é um emulador muito difícil de rodar bem em notebooks, pois ele demanda bastante do processador, que normalmente é o elo mais fraco da maioria dos modelos. E o God of War 3 ainda por cima é um dos jogos mais pesados para se testar aqui. O Acer Nitro, durante a minha gameplay, não conseguiu manter os 60 FPS, ele fez uma média de 43, que não é um resultado maravilhoso, mas levando em conta o quão pesado é esse emulador, diria que até tá de bom tamanho. Também testei o Mortal Kombat vs DC no RPCS3, rodando em resolução 1440p. Esse é um título mais fácil de se rodar no emulador. Durante os meus testes com o Nitro V15, praticamente não tive quedas abaixo dos 60 FPS, rodou super liso durante todo o momento. Então é uma boa oportunidade para testar esse jogo que nunca foi relançado para plataformas mais recentes. Ele sempre ficou preso no PlayStation 3 e o Xbox 360. O último jogo que testei no RPCS3 foi o Infamous, rodando em resolução 1440p. E aqui o Nitro V15 fez uma média de 35 FPS com algumas quedas para 28 a 29. Então, tirando a resolução mais alta que estou tendo aqui no notebook, a experiência no emulador não vai ser muito diferente da nativa no PlayStation 3. Até dá para jogar, mas recomendo deixar travado em 30 FPS, pois como vocês podem observar, a variação de frames é bem grande. O último emulador testado foi o Shed PS4. Testei o Bloodborne com alguns pads ativados e resolução 1080p.
O Bloodborne é um jogo que muita gente tem vontade de jogar no computador. E olha, esse emulador tá quase fazendo isso ser possível. O Acer Nitro, rodando na resolução original, não conseguiu manter os 60 FPS, ficou ali variando entre 40 a 50. Por esse motivo, eu tentei diminuir a resolução para 720p através de um patch, para ver se conseguiu rodar a 60 FPS. E bom, ele até consegue manter por um tempo, mas ainda assim rolam algumas quedas em outras áreas do jogo. Em geral, eu diria que ele roda bem no notebook, mas tem alguns glitches que não consegui resolver. E o que mais me incomodou é um que deixa o personagem com as cores totalmente bugadas quando atacava algum monstro. Às vezes ele ficava com uma coloração rosa ou preta. Eu acredito que deve ter uma correção para isso, mas não cheguei aí tão longe assim. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado a matar a curiosidade em relação a emuladores rodando no Acer Nitro. Agora eu vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.